função cosseno, pessoal, é toda função que ela obedece essa lei de formação aqui. Nem sempre todos esses valores eles vão estar expressos. Por exemplo, se o b ele for igual a 1, ele não necessariamente ele vai aparecer na função, só que tu sabe que ele vai estar lá. O a ele pode ser 0, ele vai estar lá, só que não expressa. O c ele pode ser 1, não vai estar expresso, e o d pode ser 0. Mas beleza, o que cada coisa faz? A gente sabe que o período ele é essa parte aqui que ele não repete o mesmo comportamento. Ou seja, tu percebe que aqui, ó, em nenhum momento ele está fazendo o mesmo comportamento. Só que aqui ele começa a descer de novo, e ele já fez isso. Então, a gente diz que o período ele encerra bem aqui. Por que o período vale 2π? Isso daí é um pouco mais do ciclo trigonométrico, que uma volta vale 2π. Por isso que ele repete esse comportamento no final, porque você começa a repetir o ciclo trigonométrico. Mas tá bom. O a, qual que é a função do a? Se você parar para perceber, essa parte aqui ela vai sempre se repetir. Ela vai sempre ter um valor definido. Por quê? Porque o seno e o cosseno... Opa, botei errado aqui. Porque o seno e o cosseno, o valor máximo que eles podem ter é 1 e o valor mínimo que eles podem ter é menos 1. Então, tirando essa parte aqui, ela vai sempre repetir, sempre repetir. Então, tirando essa parte daqui, tu percebe que essa variação aqui, ela não está expressa nessa parte daqui. Então, sempre que tu tiver uma variação do gráfico, ou seja, ele está mais para cima ou mais para baixo, isso é por causa do a. Então, nesse caso aqui, como o cosseno de 0 ele sempre começa em 1, por causa do ciclo trigonométrico, o cosseno ele começa em 1, o gráfico ele sempre vai começar na máxima. A gente chama isso daqui de máxima e isso daqui de mínima. Beleza, então o gráfico do cosseno vai sempre começar na máxima. E essa variação aqui que ele sofreu, ó, tá vendo que ele tá um pouco mais para cima? Então, tipo, quando aqui é menos 1, ele tá bem aqui, ó. Só que essa parte que ele andou aqui, a gente determina ele pelo alfa, pelo a no caso. Então, por exemplo, se essa variação aqui fosse de 2, o a ele ia valer 2. Se essa variação fosse de 3, o a ia valer 3 e assim sucessivamente. A mesma coisa vale para baixo. Então, se o gráfico ele tivesse um pouco mais para baixo, o a ele seria negativo. Então, seria, por exemplo, menos 3, menos 2. Bom, essa fórmula aqui, para você descobrir o período, eu não sei demonstrar, mas se você parar para raciocinar um pouco, ela faz sentido. Por quê? Se a gente sabe que o período ele é 2π, e que tá vendo que esse número aqui está multiplicando x, então, se aqui fosse um 2, por exemplo, o período ele ia ter a metade do tamanho dele. Por quê? Porque em vez dele andar só π sobre 2, ele vai andar π, porque tu está multiplicando por 2 o x. Então, em vez dele andar só 2π, ele vai andar 4π, porque tu está multiplicando por 2. Então, são grandezas inversamente proporcionais e faz total sentido a gente dizer que o período ele é dado por 2π sobre o módulo de c. Isso aqui é uma fórmula, é bom você decorar isso, porque cai muito em prova. Bom, o b ele é o seguinte. A gente descobre ele pela amplitude do gráfico. Como assim? Imagina que a máxima dele é 10 e a mínima dele é 5. O que é a amplitude, Jean? A amplitude é a diferença deles. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai descobrir 10 menos 5 dividido por 2. Mas por que dividido por 2? Porque bem aqui, ó, é o zero da função. Então, a amplitude seria essa parte aqui que ele vai para cima e essa parte aqui que ele vai para baixo. Então, tu sempre vai fazer o quê? Tu vai pegar a variação, o máximo menos o mínimo, que é a variação que ele sofreu, e vai dividir por 2. Para tu descobrir essa parte aqui que a gente chama de amplitude. Que pode ser tanto para cima quanto para baixo. Então, quando o gráfico está na máxima, que é o 1, a gente vai multiplicar 1 vezes o b. Então, se aqui é o 0 e aqui, por exemplo, for 5, quanto que vale o b? Ele vai valer 5, porque se a máxima dele é 5, e a gente sabe que a máxima de um cosseno é sempre 1, então 1 vezes o 5 vai dar o 5 aqui. Entende? Não é tão complexo assim, sabe? Ele assusta por causa dessa expressão que é feia, honestamente. Já o d você sempre vai descobrir substituindo todos os valores. Não tem fórmula alguma para descobrir ele direto assim.
Então você vai pegar todas as informações que você já tem, que é o A, que é a variação que ele sofre, o B, que é a amplitude, né, que você vai ver a diferença dos pontos do gráfico dividido por 2, e o C, que você descobre pelo período. Então, por exemplo, se ele te der um gráfico muito pequeno, tá ligado? Em que aqui é 0 e a gente vai chamar aqui de π, a gente sabe que o período dele, o período que é essa parte que ele não se repete, é só π. Então, usando a fórmula que a gente sabe que 2π sobre c, ele é igual ao período, e a gente sabe que o período, ele vale π, a gente descobre que o c, ele é igual a π sobre 2π. Minto. Ele é igual a 2π sobre π, que dá 2. Que é exatamente o valor que ele é. Então, cara, essa fórmula da imagem aqui, por que a gente usa ela? Você tem que raciocinar um pouco. Tipo, se essa parte aqui, ó, é o mínimo que a função pode ter, que é o primeiro valor, a gente sempre começa pelo menor valor. Qual que é esse menor valor que a gente pode ter? É essa variação que a gente já tem, menos o menos b. Por quê? Porque o menor valor que ela pode ter é menos 1. Então, se você substituir aqui por menos 1 e multiplica por b, a gente vai ter o menos b e vai ter o a. E a mesma coisa vai pro contrário. O máximo que a função pode ter, que é o 1, a gente vai substituir aqui por 1, que vai ficar mais b. Então, por isso que a imagem de uma função ela é dada por a menos b e por a mais c, que é o mínimo da função e o máximo da função. Cara, é basicamente isso, sabe? Tipo, não vou falar que não tem muito mistério, porque tem algumas questões assim que elas complicam a gente por um gráfico muito feio. Por exemplo, o gráfico ele pode começar tipo aqui na metade, só que normalmente vai começar assim, já que é o cosseno, ele começa com a máxima dele, porque o cosseno de 0 é 1. Então é isso, cara. Tipo, aqui pode ser negativo, então tu já tem que ficar esperto, porque tipo, se o gráfico ele começar aqui de baixo, tu sabe que aqui vai ser um menos. Porque se ele começa no 1 e ele tá aqui embaixo, então o 1 vai ser a mínima dele e o menos 1 vai ser a máxima dele. É basicamente isso.